Não. Então, irmãos, boa noite. Esse mês, né? Mês da ação social, mês dos diáconos, né? E, por incrível que pareça, hoje estou completando 24 anos que eu fui consagrada, dia 12 de novembro de 1997. Já estou bem velhinha, né? E o mais interessante que a gente, quando... Né, Deus, porque a gente ali no diácono, né, é escolhido por Deus, não é assim, vou colocar fulano. Não, é com muita oração, né? E quando Deus escolheu para estar fazendo parte desse corpo, desse ministério dos diáconos, né? E a gente vai chegar ali, está aprendendo, e hoje eu vejo que eu continuo aprendendo, depois de 24 anos, eu continuo aprendendo, né? E nesse período, irmãos, eu vou contar um pouquinho desses anos, nós já passamos por muitas coisas no Ministério Diaconal, muitas experiências. E quando a irmã Herodias falou semana passada que o diácono tem que olhar, ele tem que ter discernimento, ele tem que ter mansidão, porque muitas das vezes nós somos pegos diante de alguns problemas que são difíceis até para resolver. E se nós não tivermos mansidão, discernimento, né, para a gente entender a necessidade do outro, a palavra do outro, fica difícil para a gente estar nesse ministério. Não é um ministério que antes eu pensava que era só para servir à mesa, mas não é. Ministério diaconal, os diáconos têm que estar ao lado do pastor, o diácono tem que amar os irmãos, tem que ter carinho com os irmãos, tem que ser obediente, amar o seu pastor, pode discordar, mas tudo com amor, né? Então, durante esses anos, eu tenho aprendido, aprendi muito com o irmão Valério. O irmão Valério foi um homem, assim, presidente do corpo diaconal, que nos ensinou muito. A irmã Vera fala que aprendeu muito com ele, e nós hoje estamos aprendendo com ela também. E eu me lembro do irmão Valério, uma coisa que ele ensinou muito, respeito, né? Para com os irmãos, principalmente com o nosso pastor. E eu me lembro, a irmã Herodias conhece alguns irmãos aí, mais antigo, conhece o pastor Leonardo, hoje, pastor Leonardo Cavalcante, não é? Ele, quando a igreja estava sem pastor, ele veio 2 vezes na nossa igreja para pregar. E o pastor Leonardo, ele era pequeno, ele dormia no colo da Cátia, do pastor Paulino, que a Cátia dava aula para ele, e ele dormia no colo da Cátia ali, junto com as crianças. E interessante, irmãos, que o irmão Valério conhecia, nós conhecemos o pastor Leonardo desde pequeno, a irmã Herodias, então a família, eu conheço a família do pastor, conheci a avó, pastor Leonardo, a irmã Noêmia, saudosa irmã Noêmia. E uma coisa que me chamou muita atenção, e eu nunca me esqueci disso, por isso que eu estou colocando para os irmãos, é que o irmão Valério, que viu aquele menino, um bebê, quando ele cresceu, foi ser pastor, né? Fez teologia, se formou, veio pregar na igreja, e quando ele falou com o irmão Valério, virou para ele e falou: Senhor, pastor Leonardo, senhor... E isso, irmãos, é muito bonito, porque aquele menino que ele viu bebê ali dormindo no banco, hoje ele é um pastor. E o irmão Valério, com aqueles quase 80 anos já, chamou aquele Leonardo de pastor Leonardo. E isso nos ensina o carinho, o amor, o respeito, né? Mesma coisa a pessoa que é um médico, que é o colega fulano de tal, eu doutor fulano de tal. E o irmão Valério ensinou muito para a gente isso, eu aprendi muito com ele isso, esse respeito para com o nosso pastor, o senhor Leonardo, né? Aquele menininho que dormia no banco da igreja. Então, são algumas coisas que nós já aprendemos ali, que passamos por isso. Outra coisa também, irmãos, quando a irmã Herodias falou que o diácono tem que olhar, nós precisamos olhar mesmo. Eu me lembro que eu morava na Vargem Grande, chegou um senhor lá na nossa casa, na beirada da linha, e falou: é aqui que mora a diaconisa?
Aparecida? Eu, tá, entendi tudo. Porque eu estou precisando, eu sou da igreja do Ano Bom em Barra Mansa, eu estou precisando, estou sem dinheiro da passagem, eu deixo até minha carteirinha aqui, um documento, estou precisando de um dinheiro para pagar a passagem. Eu me lembro que na época R$ 5 era dinheiro, que eu já moro aqui há 14 anos. E eu peguei e dei o dinheiro para ele. Ele sabia tudo de diácono, sabia até meu nome. E eu dei os R$ 5 para ele pagar a passagem, ele foi embora. Quando ele acabou de sair, eu falei, gente, esse homem me enganou. Aí eu liguei para a Igreja Batista do Ano Bom, eu liguei, falei o nome que ele deixou, aí quem me atendeu lá, não sei se foi zelador, o irmão que me atendeu falou, minha irmã, não tem esse nome aqui. E outra coisa, o cristão não sai assim pedindo, não fica sem dinheiro assim, não, irmão. Passando necessidade para ir na casa do outro, pedir dinheiro. Então, por isso que eu falo que o diácono tem que ter discernimento. Outra vez também veio da primeira igreja, também conhecendo os diáconos, falou que o pai dele era diácono, ele morava no Espírito Santo, que o pai era diácono e tudo. E nós ficamos com a pena daquele... ele tinha o vírus do HIV. Nós ficamos com uma pena dele. O irmão, me lembro que o irmão Nicolau, tinha uma blusa que alguém tinha esquecido há muito tempo lá. O irmão Nicolau deu aquela blusa. Nós demos dinheiro para ele. Eu me lembro que o irmão Jonas, irmã Herodias, falou para ele assim, quando o irmão chegar lá na sua casa, porque nós ficamos com pena, o homem tinha o vírus da HIV, estava doente. Quando seu irmão chegar lá na sua casa, o senhor passa uma mensagem, liga para a gente, pode ligar até cobrar para minha casa para falar que você chegou bem. Nunca mais aquele irmão telefonou, nunca mais ele deu notícia. O outro foi do Belvedere, pediu dinheiro para passagem, o irmão Lenay sabe disso. Pediu dinheiro para passagem para ir embora naquela noite. No outro dia ele estava lá no Belvedere. Então o diácono, quando fala que ele tem que olhar, tem que ter discernimento. E o último que veio foi uma senhora que veio na igreja, o pastor Eusébio já estava, falando que era da Assembleia de Deus de Paracambi, que ela morava lá. Aí eu falei, mas por que a senhora me procurou? Por que a senhora não foi na Assembleia de Deus pedir dinheiro? Queria dinheiro para passagem. Então, irmãos, quando a gente fala que o diácono, ele tem que ter discernimento, ele tem que olhar. Então, durante esses anos, a gente vai aprendendo a lidar. Nós não podemos fazer nada sem reunir, né? Reunir o irmão, ouvir. A irmã Vera tem muito cuidado com isso, de ouvir a opinião dos irmãos. Nós temos muito amor pelas pessoas que precisam, mas nós precisamos ter discernimento, não é? Então, hoje está fazendo 24 anos que eu fui consagrada diaconisa. Eu agradeço a Deus, né? Porque foi o Senhor que escolheu, né? Porque não é assim de qualquer maneira. E nesses anos eu tenho aprendido, tenho crescido, tenho aprendido a cada dia, a cada reunião, tenho aprendido com o irmão Diogo, que é um dos mais novos no Ministério Diaconal, e eu aprendo com o irmão, tenho aprendido com os irmãos, né? Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 41. Quando eu pensei em falar de uma palavra aqui, eu pensei, pedi a Deus, e me deparei com esse salmo e comecei a procurar estudar algumas... Salmo 41, ele falou muito ao meu coração em relação ao ministério diaconal. Salmo 41, de 1 a 3, né? Dentro desses versículos, irmãos, de 1 a 3, nós temos 7 promessas do Senhor para nós. 7 promessas do Senhor para aquele que se importa com o necessitado, para aquele que acode o pobre, para aquele que acode ao necessitado. Então, me falou muito ao meu coração esse salmo, que diz assim, Salmo de Davi, né? Bem-aventurado, né? Feliz que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, e afofas a cama. Irmãos, que palavra maravilhosa esse Salmo 41.
Nesses versículos, desses 3 versículos, nós podemos ver que tem 7 promessas do Senhor para nós, para aquele que se importa com o necessitado. Tem 7 promessas para nós ainda. Então, a primeira promessa, né, quando diz que o Senhor o livrará no dia mau. Aquele que se importa com o necessitado, nos dias de angústia, nos dias difíceis, o Senhor vai dar livramento. Em tempo de desemprego, problemas familiares, que nós passamos por isso, Ele não vai tirar quando Ele permite que nós passemos por isso, mas Ele vai nos livrar. Aquele que acode ao necessitado. E esses versos aqui não é só para nós, os diáconos, é para a igreja. Mas Deus nos concedeu, colocou nas nossas mãos, né, esse cuidado que nós temos que ter, né, que é o ser diácono, essa responsabilidade. Então, fala justamente isso, né? Nos dias difíceis, tempo de desemprego, né? Perda de um ente querido, né? Um dia de mal, do inimigo, o Senhor nos livra. O Senhor está sempre conosco, né? E a segunda promessa do Senhor para nós é: o Senhor protegerá nós mesmo que nós deparemos com dias ruins, né? Que acontece no mundo, quando fala de fome, né? De guerras, né? Que aqui não acontece, aqui no nosso país até que não acontece muita coisa, mas nós vemos que o Senhor nos protege. O Senhor tem protegido, irmãos, os servos dele, né? A gente vê aqui o nosso país mesmo hoje já tem fomes, né? A gente vê filas em São Paulo, mas aí fora, os outros países, como tem passado aperto, e nós, como diáconos, o que nós temos feito? Nós podemos fazer lá. Mas e aqui? Principalmente aqui na nossa cidade. A palavra de Deus diz que feliz, bem-aventurado é aquele que acode o necessitado. E isso é promessa do Senhor para nós. É promessa do Senhor para nós. O Senhor o protegerá, né? Mesmo que nós deparemos com dias ruins, né? Com tanta violência que tem acontecido, hoje a gente não pode confiar, está tão difícil para a gente confiar, até em criança com professor, na escola, como está difícil hoje, né? Mas está falando aqui que aquele que acode ao necessitado, que socorre ao pobre, o Senhor protegerá, é promessa do Senhor para nós. E nós, como diáconos, irmãos, nós precisamos estar realmente vendo essas promessas do Senhor, né? Quando ele fala aqui de fome, né? Que aqui não acontece. As filas em São Paulo são imensas, né? Isso é só que nós vemos na televisão. Hoje, a gente estava conversando, irmãos, como está difícil viver para nós diáconos hoje, a nossa responsabilidade de ver o necessitado. E é interessante que no corpo diaconal, no ministério diaconal, a gente vê que, por exemplo, o irmão Diogo está vendo uma pessoa desempregada, ele fala: irmãos, eu estou preocupado com aquela pessoa. Vem a irmã Elodias, eu estou pensando naquela pessoa. Agora a nossa preocupação é qual irmã? A irmã Dulcilene. A irmã Dulcilene, nós temos pensado nela. Porque orar por ela, para ver se ela consegue aquela pensão, que não vai ser muito fácil. Mas nós precisamos estar socorrendo a irmã Dulcilene. A palavra de Deus diz que nós seremos felizes, é promessa dele. E ela é nossa irmã, principalmente ela que é nossa irmã, está ali junto conosco, né? É um caso que nós precisamos estar olhando ali. Terceira promessa, né? Preserva-lhe a vida. O Senhor cuida de nós, nos preservando, né? Com amor. Né? Essa é a terceira promessa do Senhor que tem nesse salmo, nesses 3 versos do Salmo 41. Ele preserva a nossa vida, aquele que se importa com o necessitado, né? Quarta promessa: o Senhor fará feliz, abençoado na terra, mesmo em meio a tantas dificuldades. A promessa é que aquele que atende ao necessitado será abençoado. Irmãos, isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso. Eu fiquei meditando nesses versos durante essa semana. Talvez eu não vou colocar para fora aquilo que Deus falou assim comigo, mas eu creio que só dos irmãos estar lendo a palavra em si já fala conosco. Então, irmão, será feliz, abençoado. E aqui não está falando que é de riqueza, não. Abençoado. Abençoado, feliz na hora das necessidades, na hora da tribulação, na hora da provação. Essa é a promessa de Deus para aquele que acode ao necessitado, para aquele que vê a causa dos necessitados. Você olhar, como a irmã Herodias falou semana passada, você olhar para aquela pessoa e entender que ela está precisando de ajuda, que não é só, irmãos, de materiais, né, pessoal, de financeiro, mas às vezes uma palavra. Eu me lembro que uma moça, eu vi um pastor contando isso, né? Que uma irmã chegou, duas irmãs chegaram na igreja, uma moça mais nova e uma irmã mais de idade, casada, a irmã trabalhava fora, e uma sentou perto da outra e não deu uma palavra, não olhou na cara da outra, sentada do lado, dentro da igreja. Depois foram descobrir que aquela moça estava precisando trabalhar e aquela irmã estava precisando de uma pessoa para trabalhar na casa dela. Então, quando a irmã falou, me chamou muita atenção quando ela falou semana passada isso, que nós precisamos olhar, que nós como diáconos, né, como igreja, nós precisamos estar atentos à necessidade. Precisamos estar atentos à necessidade. E quando a palavra diz para nós que é feliz, que é abençoado, aquele que vê a necessidade do outro, e não é necessidade, né? Eu vejo aí que a irmã Gracinha, outros irmãos, né? O irmão Eduardo agora está passando com esse problema do pai, preocupado. Não estou falando que o irmão não precisa um dia de uma ajuda financeira, eu já precisei. Não estou falando que os irmãos não vão precisar nunca, mas o irmão às vezes está precisando de uma palavra. Por isso que nós precisamos olhar. Essa semana eu telefonei para uma irmã, conversamos bastante, orei com ela, e ela não estava precisando de nada financeiro, mas ela estava precisando de uma palavra, de uma oração. E os diáconos, ele tem, nós como igreja, nós como diáconos, como diaconal, nós precisamos ter esse olhar para a pessoa, para ver necessidade. A Vera Vasconcelos entrou na live terça-feira e eu achei ela meio tristinha, mas de vez em quando ela está com alergia. Falei, gente, eu achei a Vera hoje meio triste, porque a gente olha, irmãos, a gente conhece já os nossos irmãos. Nós já conhecemos nossos irmãos. E a gente sabe daquele que está triste aquele dia, daquele que está preocupado daquele dia. E esse olhar que nós precisamos. Mas e o necessitado? O irmão não está necessitado. Às vezes o irmão não está necessitado de um arroz com feijão, de um remédio. O irmão às vezes está necessitado de uma palavra, de um abraço, de um carinho, bater no ombro e falar, irmão, eu estou orando por você. Estou orando por você. Eu li também há pouco tempo, eu li isso no Facebook, tem muita coisa ruim, mas eu li, me chamou muita atenção. Eu já até falei isso para as irmãs na classe da escola dominical e vou falar agora para os irmãos. A moça disse que perdeu o marido dela num acidente e ela tinha um filhinho, casado há pouco tempo, tinha um filhinho, acho que devia ter 1 ano ainda. E ela falou que todo mundo entrava na casa dela e falava para ela assim, não chora não, querendo consolá-la, né? Não chora não. Você é jovem ainda, você vai achar outra pessoa. E ela falou, poxa, eu não queria ouvir isso agora, não é isso que eu quero ouvir agora. E ela falou que chegou uma outra pessoa na casa dela, uma moça, pegou o filho dela, deu banho, deu comidinha para a criança e não deu uma palavra com ela. Muitas das vezes nós precisamos ficar quietos, mas muitas das vezes a ajuda não é financeira. A ajuda é isso aí, é um carinho, é pegar aquela criança, dar um banho naquela criança, dar uma comidinha para aquela criança. E isso me chamou muita atenção, porque nós precisamos olhar isso. Às vezes, eu costumo fazer isso, irmãos. Quando as coisas estão difíceis, eu prefiro ficar quietinha, só bater no ombro e falar, estou orando por você, tá? Estou orando por você. Isso aí é acudir ao necessitado.
Ele não está precisando só de dinheiro, ele está precisando de uma palavra, de um bater no ombro, de um tapinha no ombro. Não é verdade? Então, aquela moça, ela contou que aquela que chegou, pegou o filho dela, ajudou muito mais do que os outros que iam lá falar que ela tinha que casar, que ela já ia passar. Quer dizer, então, a gente tem que ver isso. A quinta promessa aqui fala, né? Não entrega, o Senhor não entrega a descrição de seus inimigos. Deus não abandonará a gente, né, irmãos? Nossos inimigos, como a gente fala, mas eu não tenho inimigo. Às vezes você não tem, mas então, às vezes você tem a pessoa que não gosta da gente. Não é você que não gosta, que tem a pessoa como inimigo. O inimigo, irmãos, é muita coisa na vida da gente. São tantas coisas que são inimigos na vida da gente, né? Aqui está falando que Deus não abandonará, né? É a quinta promessa do Senhor. Né? Ele não entregará aos desejos dos nossos inimigos. É a promessa para aquele que atende ao necessitado. É a promessa para aquele que atende ao necessitado. Ele diz mais, a sexta promessa, o Senhor o sustentará no leito de enfermidade. O Senhor dará recursos, né? Levantará pessoas. Aí, irmãos, eu estudando isso aqui, quando esse versículo me chamou tanto a atenção, irmãos. Eu gosto muito do Salmo 71, versículo 9, quando fala, Senhor, não me rejeite no tempo da velhice, nem me desampares quando se for acabando a minha força. Aqui está falando que o Senhor o sustentará, aquele que acode ao necessitado, o Senhor o sustentará no leito de enfermidade. Irmão, se nós formos parar aqui agora para falar de tanto testemunho, do cuidado das pessoas que ficaram doentes, que partiram, aquelas pessoas que foram cuidadas pelos filhos, a Vera, por exemplo, cuidou do tio, cuidou de tanta gente na casa dela, doente. Mas isso é promessa do Senhor e Ele cumpre essa promessa. Eu me lembro da irmã Luísa André, cuidado. A irmã Ana, a irmã Herodia, os filhos cuidando dela ali, o irmão Lenai, cuidando da irmã Luísa. A irmã Ana, eu me lembro do pastor Paulo uma vez, irmãos, falou assim, a irmã Ana não vai morrer, porque eles cuidam tanto dela, tem um carinho tão grande com ela, ele brincou assim com a irmã Gisele, o cuidado que a irmã... Aqui não está falando que é filho que vai cuidar, aqui está falando que Deus vai sustentar no leito da enfermidade daquele que acode ao necessitado. Deus sustentará no leito da enfermidade. E diz mais, afofa a cama. Eu fiquei pensando nesse afofar a cama, eu fiquei pensando, irmãos, olha, o doente, ele já está doente, mas quando você chega lá, você vê aquele doente naquela caminha limpa, naquele colchão bom, quantas pessoas... Eu fui visitar o Valmir, eles puseram uma cama de hospital lá para ele, puseram aquele colchão lá para ele. Gente, isso é Deus que faz isso. A palavra diz que ele afofa a cama. A irmã Luísa tinha um travesseirinho para botar debaixo do pé, não tinha, irmã Herodias? Não tinha aquele... Não é verdade? Tinha, é? Tinha. É Deus que faz isso, irmãos. É Deus que faz isso conosco. A palavra dele é promessa dele. É promessa dele. Sabe? Esse versículo aqui me chamou muita atenção, porque, irmãos, nós precisamos tanto do Senhor na hora da enfermidade. O irmão Eduardo tem falado aí que Deus tem aberto portas para o pai dele. E com certeza está fofando a cama também. Colocou pessoas para cuidar, irmãos. Vale a pena, né? A gente acudir, a gente olhar a causa do necessitado, porque é promessa do Senhor para nós, né? Ele dá recursos, né, para a gente. Ele dá recursos. Deus tem dado recurso para a gente. Fazer um tratamento, tomar nosso medicamento, né? Então, ele sustentará no leito de enfermidade, né? Ele dá recursos, levanta pessoas para cuidar da gente, para estar com a gente, né? E a gente vê, irmãs,
A irmã Dulcilene, por exemplo, sozinha, na hora que quebrou aquele pé, logo todo mundo chegou junto. O pai dela tinha uma dificuldade, porque tinha um problema, né, mental, ele tinha um problema, né, a gente sabe disso, mas a igreja sempre chegou junto com eles, e isso vale a pena fazer isso, vale a pena fazer isso. As 7 promessas diz, e na doença renovas a nossa cama, afofa a nossa cama, foi o que eu li, né, afofa a nossa cama, aqueles dias, né, que nós precisamos estar, que estamos doentes, né, às vezes meses, até anos, tem pessoas que ficam anos na cama. É o Senhor que cuida, é o Senhor que cuida, né? Então, irmãos, esse salmo é um salmo maravilhoso, que falou muito ao meu coração. Então, diz assim, e na doença renova a nossa cama, afofa a nossa cama, renova nossas forças, né? Aqueles dias, meses, talvez anos, né? Fica mais leve com o cuidado que o Senhor tem conosco. E a promessa dele para aqueles que socorrem, que acode, que atende ao necessitado, são essas promessas. Que até na hora, que até no leito da enfermidade, ele vai nos socorrer, ele vai estar conosco, ele vai afofar a nossa cama. Irmãos, isso não é... Isso alegra muito o nosso coração. Quando eu meditei nesses salmos, eu fiquei pensando, né? Nesse salmo, nesses 3 versículos só, eu fiquei pensando como Deus é maravilhoso, como vale a pena servir esse Senhor, como vale a pena trabalhar na obra do Senhor, como diácono, né? Fazer as coisas de coração, né? Não por obrigação, mas com amor, né? Com amor. E outra coisa, irmãos, não esperar retorno. Às vezes a gente fala, poxa, mas fulano é tão ingrato, né? Nós fizemos isso, mas Deus, nós não temos que esperar retorno. Nós não temos que esperar retorno. Uma moça que trabalhou na casa da irmã Vera, trabalhou na irmã Antônia, não sei se os irmãos também chegaram a conhecer. Na época, os diáconos, né, com a igreja, fizeram até banheiro para essa moça, sabe? E hoje ela está na igreja, não está na nossa, mas está. Que carinho da gente ver aquilo pronto. E outras casas aí que os diáconos, né? Os diáconos na frente, a igreja ajudando, né? Escadas para as pessoas. Teve um irmão, não sei se a irmã Herodia lembra, caiu o muro da casa dele, ainda caiu na casa do outro, do vizinho. Os diáconos ali na frente. Então, irmãos, nós precisamos ter esse olhar mesmo. A palavra de Deus fala para a gente estar olhando mesmo. Está olhando, né? Olhando uma coisa, a irmã Urminda, mãe da irmã Vera, ela não era diaconisa, mas ela, por lidar, ter 2 filhos pastores e tudo, uma coisa que ela tinha um cuidado danado para olhar, né? Era os pastores, quando chegavam, ela falava, sabe que a gente está precisando de uma cesta básica? Será que o pastor não está passando necessidade? Olha só, irmãos, como nós precisamos desse olhar, né? Precisamos. Então, irmãos, essas promessas não é só para nós, é para a igreja também, né? Porque nós, os diáconos, irmãos, sem a igreja, sem o nosso pastor estar nos dando apoio, sem a igreja estar conosco, nos ajudando, igual a irmã Herodias agora falou, da cesta de Natal, né? Que nós, todo ano, a gente tem Natal Solidário, né? A gente dá, melhora a cesta, né? Nosso pastor apoia, ele está junto conosco. A igreja, se não fosse a igreja apoiar, não tínhamos condição de, como diácono, de fazer. Então, essas promessas é para nós, né? Então, claro que nós temos que amar, né? Ter discernimento, ter mansidão, conforme eu comecei a falar. Nós temos que ter discernimento, irmãos. Precisamos olhar, precisamos ver, conversar, ver a opinião de todo o corpo ali, o ministério, não é verdade? Precisamos sim, para não sermos enganados, não é verdade? E que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos continuar com esse olhar para os necessitados, que a promessa de Deus é para nós, é para a igreja, é para nós como igreja de Jesus Cristo, né? Que Deus, na hora da enfermidade, né? Ele vai nos sustentar e vai afofar a nossa cama, a cama daqueles que vê a necessidade, que acode aos pobres, que acode aos necessitados, irmão. Que Deus nos abençoe. Bom,